Boa tarde. Coisa boa. Uma tarde iluminada mesmo, né? Tem calor, a gente sabe, mas a gente dá jeitinho para driblá-lo. Nós vamos hoje conversar sobre nós e o Espiritismo. Seria o Espiritismo em nós ou o Espiritismo em nós? Na questão, no item 5 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a seguinte colocação: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendida e por isso mesmo relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Todos sabemos que, infelizmente, até hoje, né, há quem acredite que qualquer revelação, né, não passa de algo sobrenatural, algo que não tem explicação, um mistério, não é isso? Porém, aqueles que estudam, aprendem e absorvem a doutrina dos espíritos, passam a compreender que nada neste campo é impossível, que tudo acontece de forma muito natural e explicável pelas nossas ciências. Então, algo que parecia muito incrível, hoje nós temos a credibilidade não só pelo estudo e conscientização daqueles que absorvem e fazem da doutrina a sua conduta, como também de cientistas que percebem que nada é tão fantasioso assim, que a ciência prova a possibilidade de que energias sejam fonte de comunicação, né? Se não fosse esse pensamento, nós não teríamos, por exemplo, o uso dos celulares, dos computadores de mão que hoje nós temos. Por quê? Porque eles são carregados não só pela energia elétrica, quando a gente coloca eles lá na tomada, né, para ganhar bateria, mas acima disso há toda uma conexão de ondas vibratórias que fazem com que consigamos nos ver, falar, né, através da pequena telinha de um celular. Essa é uma das provas materiais que hoje encontramos para nos mostrar o quanto essas vibrações, essas ondas energéticas, as quais o Espiritismo vem divulgando há tanto tempo, são realmente reais e não fantasias. Continuando
ele diz assim, sobre o Espiritismo, né? É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permanecem inteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. E eu até gostaria de dizer que assim, que facilidade. A gente sabe que não é para quem não teve, né, o ensinamento desde a tenra infância sobre as questões do plano espiritual, às vezes não se torna tão fácil assim entender essa relação entre um plano, basicamente para todos, invisível, com um plano visível, material, como é o nosso, né? Porém, nós já aprendemos que essa ligação, ela se faz sim e com comprovação científica. Aí é o livre-arbítrio de cada um em aceitar ou não. Mas, para nós que aqui estamos e acreditamos, nós temos no livrinho Estude e Viva, que é pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, uma lição constante de aprendizado para cada um de nós. E ele tem, em um dos seus itens, no item 40, ele vai falar justamente sobre esse capítulo, esse item 5 do capítulo 1 que nós acabamos de conversar. E ele diz assim: o Espiritismo em sua vida. Porque uma coisa é nós entendermos que, tá bom, nós somos corpo físico, nós somos espíritos, e existem espíritos vivendo sem esse corpo físico que podem se comunicar conosco. Perfeito. Mas, além disso, o que nós podemos ter de proveito com os conhecimentos e o entendimento do Espiritismo? De forma prática, o que nós podemos fazer? E ele, então, nesse momento, nos pedem para refletir na importância do Espiritismo em nossa encarnação. Confrontemo-lo com as circunstâncias diversas em que você despende a própria existência. Então, aonde, que eu posso colocar o Espiritismo na minha vida? E ele começa falando, sabe do quê? Do corpo. O que tem a ver o Espiritismo com o meu corpo? E aí ele diz: o corpo é o engenho vivo que você recebe com os atributos da hereditariedade fisiológica em caráter de obrigatoriedade para transitar no planeta por tempo variável, máquina essa que funciona tal qual o estado vibratório de sua mente. Vejam só que alerta! Nós temos um corpo que nos é cedido, nos é dado como uma máquina, que é para nos auxiliar na produção daquilo que viemos trabalhar aqui no plano terrestre. E que essa máquina, ela irá funcionar
de forma cada vez melhor, quanto melhor a nossa mente vibrar, ou seja, quanto melhor, mais positivamente, mais amorosamente nós lidarmos com essa máquina. Então, não é porque eu serei eternamente espírito que isso aqui não me serve para nada, então eu vou para a praia me torrar no sol para ganhar câncer de pele, porque isso não vale nada, isso é só uma roupa, né? Ou eu vou comer desesperadamente, sem fome, mas só por... Como é que a gente diz? Oh, meu Deus. Por desejo, né? Faltou a palavra. Vou estourar todas as minhas condições de açúcar, de gordura no meu corpo, porque isso aqui não serve para nada. Vai voltar para debaixo da terra, então isso aqui não tem valor. Tem sim, porque esse é o veículo que nós vamos poder usar para irmos aonde precisamos e para que também aprendamos com ele. Cada um de nós recebe a máquina que deve pilotar com muita responsabilidade, porque cada um de nós irá aprender com as limitações, com as consequências, com o mau ou o bom uso desta máquina. Então, sim, meus irmãos, o corpo dentro da doutrina espiritista tem um grande valor e precisa ser cuidado e trabalhado com muita atenção, respeitando as funções que ele tem em nossa vida. Aí ele fala em outra coisa que é muito importante, a família. Como é que o Espiritismo interfere na nossa vida familiar, ou no que ele nos faz compreender em função da nossa vida, da nossa rotina familiar? E ele diz assim: família, normalmente um grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula por remanescentes do pretérito ou imposições de afinidade com vistas ao burilamento pessoal. Ninguém cai de paraquedas numa família. Há um voo de ida e de chegada específico para onde nós temos que chegar, em qual família nós devemos atracar, lançar a nossa âncora. Não é assim de qualquer jeito. Quando nós entramos numa família, seja de forma consanguínea ou não, é porque a ela já pertencíamos. Para melhorar as nossas imperfeições, para fazer as pazes com aqueles que tenhamos tido dificuldade em relacionamentos anteriores, ou para nos apoiarmos no burilamento, quer dizer, na melhora de nós mesmos e daqueles que conosco convivem naquele núcleo chamado família. Então, é outra maneira em que nós temos que parar e observar
Nada é por acaso. Ai, porque é tão estranho, eu olho para minha mãe, eu não me dou bem com ela. Eu amo meu pai, mas o meu irmão parece uma pessoa que eu nunca vi na vida, não tenho uma intimidade. Então, o que nos diz a doutrina? Você precisa criar esta intimidade. Precisa aprender a amar esses que você não sabe por que tem essa dificuldade de aproximação. Se livre de qualquer preconceito e vá ao encontro, principalmente desses com quem você tem maior dificuldade para estar junto. Dê o primeiro passo. Seja o primeiro a estender a mão. E que se não houver reciprocidade, ela pertence ao outro, não a você. A você cabe ir. Aí nós temos a profissão, porque é natural, né? Praticamente todos trabalhamos, se não em empregos, em funções profissionais, mas também em nosso lar, na construção da família, né? Na religião, ajudando naquela que nós seguimos e por aí afora. E aí ele nos diz assim: quadro de atividades constrangendo-lhe as energias, a repetição diária das mesmas operações de trabalho, expressando aprendizado compulsório, seja para recapitular experiências imperfeitas do passado ou para a aquisição de competência em demanda do futuro. Olha que interessante, né? Às vezes a gente diz assim: todo dia fazer a mesma coisa, eu não aguento mais ir para esse serviço. Só que você tem a capacidade de transformar essa mesma coisa não em algo que lhe seja negativo. Pare de reclamar de fazer a mesma coisa, porque essa coisa que você faz, com certeza pode muito te ajudar no melhoramento, na paciência, na resignação, na aceitação, talvez até da sua prova, como também pode servir a muitos irmãos necessitados. Então comece a ver essa repetição com o olhar da gratidão, de saber que todo dia aquele mesmo trabalho é fonte, sim, de melhoramento para você mesmo e para alguém que dele, com certeza, deva depender. Então, é um olhar diferenciado que, a partir dessa aceitação, quem sabe até você é promovido. Quem sabe você ganha uma nova profissão, um novo cargo. Mas se você continuar indo só por ir, só por fazer, quem é que vai querer lhe aproveitar? Vai dizer: ah não, esse aí não adianta contar, deixa onde está mesmo. E aí você continua reclamando: eu só fico aqui. Mas vai continuar, né? Não mostra serviço, não mostra aceitação. E os homens nos olham assim e Deus nos vê assim. Filho, estou te dando as oportunidades, vai, faz bem feito, que é para poder passar de ano, né? Vamos mudar. E como eu falei em provas, olha o que eles nos dizem: as provas são lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho, através de erros impensados ou conscientes,
transatas reencarnações e que somos compelidos a rememorar e reaprender. Que já foi o exemplo que eu dei anteriormente, né? Se a gente não aprende, a gente vai ficar repetindo e repetindo, até a hora que a gente diz: puxa vida, que tansa, né? Se eu terminar isso aqui logo, eu já posso partir para outra coisa. Mas não é porque eu estou emburrado, porque eu não gosto de fazer aquilo, que eu vou ficar ali o tempo todo fazendo a mesma coisa. Se eu quero mudar, eu que faça aquilo bem feito para merecer ter uma coisa melhor. Ou concluir a minha prova passando com nota 10 naquele aprendizado e aí sim seguir adiante. Senão, a recuperação é certa. As doenças são problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outra época ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio. Então, aquela coisa, cuida hoje, não seja muito guloso, agora veio a palavra que eu queria dizer, a gula, né? Não se entregue tanto à gula, não coma tanto doce, estrague a sua saúde da máquina que você recebeu, para que numa próxima você não tenha que vir diabético. Porque daí você não vai poder comer doce de jeito nenhum. Então coma já com parcimônia, vá acostumando o seu organismo, porque pode ser problema de outra vida, como você pode adquirir por conta desta vida mesmo. A gente sabe, né, que às vezes pessoas que se alimentam muito só com açúcares, depois acabam desenvolvendo um tipo de diabetes. É um exemplo de doença? É. E assim tantas outras que nós temos, ou por más condutas de agora, ou do passado. Então nos cabe o quê? Aceitar, continuar, procurar melhorar, para que assim, quem sabe, consigamos quitar nessa passagem esses débitos anteriores ou até mesmo dessa própria encarnação. As decepções. Olha só como é importante a visão de espíritas, daqueles que acreditam sempre nas novas oportunidades de melhoramento, ou seja, na reencarnação, quanto às decepções. Cortes necessários em nossas fantasias, provocadas por nossos excessos, aos quais ninguém pode fugir. E aí eu chamo a atenção não só para nós, por nós mesmos, né? Cuidar daquilo que a gente faz para não se decepcionar, né? Como também para com aqueles que nós estamos auxiliando no desenvolvimento. Ou seja, como costumam dizer, né? Nunca a gente deve dar tudo na mão de outras pessoas ou de uma criança, de um filho. Por quê? Porque a gente tem que aprender que nem tudo vai estar nas nossas mãos no momento em que nós desejamos. Então, se nós nos decepcionamos, é porque a gente ainda não entendeu que nem sempre a hora de Deus é a hora certa, é a hora que nós queremos. Não. O que vai acontecer na hora certa, e essa hora é a hora do Pai. Né? Ontem eu estava com a minha neta no supermercado, e a última vez que eu estava na praia com ela, a gente foi no supermercado e ela me pediu uma bonequinha.
Eu dei, né? Vó boba, dei a bonequinha. Aí ontem, nós estávamos de novo num supermercado, ela olhou para mim, ela viu ela disse que é a Barbie Girl, mas é qualquer Barbiezinha, né? Aí ela disse, eu quero uma Barbie Girl. Vovó, eu quero uma Barbie Girl. Aí eu disse, não. Primeiro que aquela ali é bailarina e tu já tem, né? Ah, mas eu queria uma Barbie Girl. Eu digo, não, a vovó agora não tem dinheiro. Claro que eu podia, mas ela tem que entender que além dela já ter muitas bonequinhas, né? Que não é bem assim, a vida não é assim, ter só por ter. Também tem a questão de que não é toda vez que ela irá num lugar que ela vai poder ter o que ela quiser. E se nós agimos assim, é porque Deus age assim com a gente. Ele já nos ensinou. Ai, Maureen, tá tola, como é que Deus te ensinou? Tu já tivesse com Ele? Não, eu nunca tive de frente a Ele, mas eu tenho Ele dentro de mim, como todos nós. E a semente do amor dele, ela nos faz saber e perceber como deve ser a nossa conduta, não só no sentido do outro, mas no sentido para conosco, que nós consigamos também nos educarmos, deixarmos de ser criança birrenta, querendo as coisas na sua hora, na sua vez, e não na vez com certeza certa para nós, que é a hora de Deus. Condição. Muitos reclamam, né? Porque eu nasci pobre, ou porque eu nasci rico, depois perdi tudo. Enfim, olha o que eles nos dizem. Meio social merecido que nos facilita ou dificulta as realizações, conforme os débitos e créditos adquiridos. Então, novamente aquela questão, nada é por acaso. Se eu venho numa família mais humilde, é para que eu me esforce para adquirir aquilo que eu desejo, sem bular as regras e as leis de Deus e as leis dos homens. Se eu nasci rico, que eu saiba dar bom proveito à minha condição, sem negar, sem infringir as regras de Deus e dos homens. Tudo é aprendizado e se torna mais fácil vivê-lo quando nós aceitamos e entendemos através da compreensão de que tudo é uma passagem, que a vida que estamos levando agora é um capítulo da nossa existência. E aí a gente entende que não vai ser para sempre. Segundo, é fácil de concluir, todas as situações da existência humana são deveres a que nos obrigamos sob impositivos de regeneração ou progresso. Mas a doutrina espírita é o primeiro sinal de que estamos entrando em libertação espiritual à frente do universo, habilitando-nos pela compreensão da justiça e pelo serviço à humanidade, a crescer e aprimorar-nos para as esferas superiores. Pense no valor do Espiritismo em sua vida. Ele é a sua verdadeira oportunidade de partilhar
a imortalidade desde hoje. Somos imortais, por isso eu falei, a nossa vida aqui, essa, por exemplo, que estamos vivendo, ela é só um capítulo da nossa existência. Ela não é para sempre. A vida não. A vida encarnado não é para sempre. Agora nós somos. E aí sim, a nossa vida, ela pode ser melhorada a partir da compreensão, do entendimento e da ação de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Na verdade, essa é a função de todos nós, seja aonde for, aonde nascemos, na questão social, aonde no lar que habitamos, no trabalho que optamos, em tudo. Se lembrarmos sempre de amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, porque nós precisamos saber nos amar, cuidar não só do nosso corpo físico, como já foi dito, mas também da nossa mente, da nossa energia mental, de estarmos procurando sempre estarmos em paz. Se não conseguirmos nos sentirmos alegres ou felizes, mas que nos sentirmos em paz, aí sim o progresso estará acontecendo. Gratidão a todos, espero que nesse ano consigamos, juntos aí numa vibração de bom ânimo, levar esses aprendizados para os nossos dias. Que assim seja.